Vamos seguir, porque, olha, a gente está acompanhando desde o início do nosso Tribuna Notícias, primeira edição, que a mulherada não tem um dia de paz sequer, né? Nós mostramos agora há pouco o caso da jovem que foi arrastada pelos cabelos lá no município da Serra, né? Mesmo implorando, dizendo que não queria viver no relacionamento, o homem quis obrigá-la a manter esse relacionamento, esse casamento. E aí o cara foi para cima na violência, arrebentou o portão do puxadinho da família, meteu a bicuda para cima da porta da sala, quebrou a fechadura, uma agressão brutal, inclusive na frente de crianças, tá? E aí, bicho, eu lembrei aqui daquele caso, né? Porque tem aquele caso absurdo que a gente precisa chamar a atenção das nossas mulheres, né? Que é esse caso que a gente está acompanhando em nível nacional, as imagens desesperadoras. Olha só essa mulher caminhando na calçada, ela não percebe que tem um cara seguindo ela. Bicho, é a correria do dia a dia. Você imagina, você mulher que está me assistindo, aqui tem que dar conta de botar filho para a escola, filho para a creche, aí sai para trabalhar. Aí volta, meu amigo, dentro do busão, dá aquelas pescadas, né? Dá aquela descansada dentro do busão ou tenta descansar. E aí, bicho, quando você está indo para casa, você desce do busão e aí, bicho, você desce do ônibus pensando no quê? Pensando na roupa que tem que botar para lavar, né? Na janta que você tem que preparar, dos filhos que você tem que buscar na creche ou na escola. E essa mulher não percebeu. Essa mulher caminhou em direção à morte. Você está acompanhando aí. E é isso que a gente quer chamar a atenção das mulheres que estão acompanhando o nosso TN agora. Que você, mulher, fique atenta a cada passo e em cada lugar que você vai. A gente está mostrando esse caso lá de São Paulo, mas que também acontece aqui no Espírito Santo. Acompanhando esse caso aí, eu me recordei de uma história que aconteceu há uns 3, 4 anos, que foi seguida por um homem e o cara queria estuprar essa menina ali em Jardim América. Tem uns 3, 4 anos isso. E a menina não viu, olha lá, olha o momento em que ela é surpreendida, é arrastada por esse canalha, e agora há pouco eu estava acompanhando, o cara foi encontrado morto, hein? Esse cara aí que vocês estão vendo foi encontrado morto hoje. Foi encontrado morto hoje na região do Morumbi, lá em São Paulo. Você veja só que as pessoas estão começando a pirar o cabeção. As pessoas estão começando a pirar o cabeção das ruas, e as nossas mulheres, você veja só, as nossas mulheres acabam ali sendo vítimas da criminalidade e desses bandidos que a gente está acompanhando aí na tela do nosso Tribuna Notícias. Estou recebendo aqui meu amigo Rafael Fonseca, ele que é professor de Direito, ele que é especialista em segurança, vai falar um pouquinho com a gente, porque eu estava comentando com o Rafael aqui, que o vagabundo vai na oportunidade, né, Rafael? Você veja, a moça, depois de um dia intenso de trabalho, cansada, nem percebe o pilantra ali, mas a gente precisa estar de olhos bem atentos por onde a gente anda, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Douglas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Fala um pouquinho pra gente, a mulherada precisa estar atenta, a mulherada precisa estar ligada, porque é na oportunidade que eles agem, né? Douglas, infelizmente, né, em sede de segurança pública, toda ação que é preventiva, ela evita, ela mitiga muito esse tipo de ocorrência. Então, especialmente mulheres, idosos e crianças, que são alvos, né, mais preferidos por esse tipo de criminoso, seja o criminoso contra o patrimônio, seja o criminoso sexual, né? Então, esse grupo deve ficar bem atento, especialmente em vias públicas, como é no caso apresentado aí em tela, em que há pouca movimentação de pessoas. Veja que, embora haja uma via de trânsito rápido ali, você quase não vê outras pessoas passando pelo local. Verdade. Então é um local ermo, né? Tá à noite, embora esteja aí com grande iluminação, isso não foi um impedimento
ao indivíduo de abordar essa mulher em via pública, Verdade. né, e praticar, né, essa conduta que ele está sendo apurado pela polícia. Infelizmente, esse desdobramento da morte dele é prejudicial para as investigações, né? Claro. Embora muitas pessoas acabem aí concordando com essa atitude, isso prejudica a investigação, porque é através da prisão do indivíduo e de levar ele para a justiça que você consegue apurar, né, e saber a motivação do caso, ter a materialidade, mas, né, infelizmente são ocorrências diárias, né, nesses locais ermos, mas também em locais de grande luminosidade. Então, as mulheres têm que ficar atentas, né, caso perceba esse tipo de situação, se afaste, busque auxílio de outras pessoas. No caso dela, infelizmente, mostram as investigações que ela estava já sem o telefone celular, porque ele havia descarregado. Mas se tiver com o telefone, acione alguém, mande a localização de onde você está pelos aplicativos e, se necessário, corra mesmo, corra, grite, chame ajuda, chame a atenção de quem está transitando pelo local. Olha, inclusive eu quero pedir aqui para a minha equipe colocar as imagens também que nós mostramos agora há pouco do caso do Ibis, né? Veja só que nesse caso aí, né, o cara foi para cima da mulher a ponto de tirar a vida dela lá em São Paulo. Veja que nós estamos mostrando o caso dessa mulher que foi brutalmente agredida pelo companheiro dentro de casa, e o caso das duas meninas lá do Ibis, em Vila Velha, que nós mostramos o circuito, caminhando na rua 5 e pouca da manhã. Né? 5 e pouca da manhã, e aí acompanhada de um homem. Por quê? É uma atitude que a gente vê muito no dia a dia, né? A atitude, por exemplo, de um pai, de um marido que acompanha a esposa até a porta do trabalho, até o ponto de ônibus. E nesse caso que a gente está vendo aí, todo mundo acabou vítima, mas os caras se aproveitam pelo fato de ser mulher, né? Sim, sim. Esse caso, né, do acompanhamento por alguém são ações preventivas positivas, né, que mitigam muitos casos, mas infelizmente os criminosos têm mudado o seu modus operandi. Cada vez mais essas ocorrências, indivíduos estão armados com arma de fogo, o que acaba impedindo, né, alguma reação ou ação. O que sempre é recomendado, né, quando há uma situação dessa, é que você acate as ordens, evite movimentos bruscos, né? Evite o contato visual com esses criminosos, né? Porque isso pode desdobrar para algo mais sério. Mas, infelizmente, seja crimes contra o patrimônio, seja crimes sexuais, esses indivíduos, eles se aproveitam de locais ermos, horários de menor circulação de pessoas e, muitas vezes, né, vítimas desacompanhadas. E tem um negócio que o Rafael, eu sempre entrevisto o Rafael há muitos anos, né, como especialista de segurança, e eu me recordo sempre de uma entrevista que você me concedeu, que você chamava a atenção, Rafael, pelo fato de como você se comporta diante do criminoso, né? É você avisar ele do que você está fazendo, apesar do nervosismo que a gente passa naquele momento, é você dizer, vou pegar o celular para te entregar, vou tirar o relógio para que ele não pense que você vá ter uma reação que faça com que ele possa ali em algum momento se assustar. Isso é algo que você já me falou em entrevistas que você me concedeu, que eu sempre faço esse alerta aqui, porque isso é importante também. Sim, perfeito. Em qualquer situação em que há uma abordagem por esses criminosos, né, você já trabalha com o pressuposto de que esse indivíduo está sob alto estresse, algumas vezes sob o efeito de drogas, o que altera muito o seu comportamento. Então, você demonstrando para ele o que você vai fazer, o seu movimento, né, evitar os movimentos bruscos com as mãos, evitar o contato visual muito intenso com o criminoso, porque isso liga um alerta dele de que ele estaria tentando reconhecê-lo, né, ou observar características físicas para posteriormente, né, que isso seja informado à polícia. Então, essa cautela, eu sei que é difícil, né, é muito complicado porque a situação ela é muito momentânea. É tensa, né, naquele momento. É difícil, mas se você tentar ali evitar esse tipo de conduta e apresentar para ele as suas intenções, você mitiga muito um desdobramento negativo. Mas, infelizmente, Douglas, a gente tem observado também que mesmo sem reação da vítima, alguns criminosos já partem para a violência e muitas vezes chegam até ao homicídio. Rafael, para quem está nos acompanhando, chegando agora no nosso TN1, a gente volta a falar desse caso, dessa moça que foi morta depois de um dia intenso de trabalho. Criminoso foi encontrado morto hoje, no início da manhã, lá em São Paulo. A cena que a gente está vendo ali é uma cena comum que a gente vê no nosso dia a dia aqui na Grande Vitória. Sim, sim. Infelizmente, nesse caso, né, a gente não consegue observar
levar outras pessoas, seja pelo local, pela geografia do local, seja pelo horário. Embora tenha muita luminosidade, veja que isso foi no período noturno, tem muita luminosidade. Isso não impediu que o criminoso agisse, né? Infelizmente, né, um crime covarde e somado aos fatores, né, geográficos do local e do momento, né, impediram que alguém talvez tivesse uma interferência ou até testemunhasse essa ocorrência. Não é fácil não, viu? O negócio é a gente tomar cuidado cada vez mais. Rafael, olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição com a sociedade do Espírito Santo, porque esse tipo de orientação é sempre muito importante, né? Para que a gente possa prestar serviço para a população do Espírito Santo. Volte mais vezes Eu que aqui agradeço, no nosso e TN11. parabéns para vocês aí. Tamo junto, meu irmão. Um abraço.